É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar de um trecho muito específico do 6º episódio da 6ª temporada de Game of Thrones, o episódio Sangue do Meu Sangue. E nesse episódio há uma série de visões do Bran, e ele vê várias coisas e a gente vai ver essas visões frame a frame para entender o que elas podem representar, o que elas podem trazer de novidade. Então não deixem de assinar o canal, compartilhar e curtir esse vídeo e deixem aí nos comentários se vocês viram alguma coisa que eu não vi ou se tem uma opinião diferente sobre a análise que eu vou fazer desse frame. As visões de Bran se dividem em 3 partes. Eu renderizei tudo em um vídeo só e a gente vai analisar numa linha única, para ir vendo o que é que ele está vendo e analisando cada imagem. Vai ficar passando aqui do lado, então a gente vai vendo junto. A primeira imagem que a gente vê são aqueles alquimistas lá, que tem até um nome, só que eu não lembro o nome, que eles ficam em Porto Real, e foram eles que fizeram o fogo vivo, que tanto Tyrion usou na Batalha da Baía Negra, como também o Rei Louco tinha espalhado esses fogos vivos pela cidade toda de Porto Real. E antes da invasão de Tywin, do saque de Porto Real, ele ordena que esse fogo vivo seja incendiado e toda a cidade iria explodir. Então a gente vê aí já uma menção ao fogo vivo e vai ter muitas menções a esse artefato durante essa visão. A gente vê Drogon voando e aparentemente aquela cena da 5ª temporada onde Tyrion e Jorah veem ele passando lá perto de Valíria. E agora a gente vê a sombra de Drogon por cima de uma cidade. Essa cidade lembra muito Porto Real. Me pareceu muito a visão de Porto Real, a muralha, o estilo das casas, mas pode não ser. Eu acho que pode ser que se represente a ida de Daenerys para Porto Real. Essas visões de Bran vão focar muito em Daenerys, em Fogo Vivo e nos dragões. No final eu vou tentar dizer o porquê. Aí a gente vê a primeira aparição do Aerys, que é o pai da Daenerys, o Rei Louco, e esse é o momento dele diz queimem todos, que foi quando, pouco antes de Jaime matar ele. É a primeira vez que a gente vê o Aerys retratado dessa forma. Achei legal como fizeram, ficou bem legal mesmo. Não esperava, foi uma surpresa na hora que apareceu ele na visão de Bran. Será que é os Targaryen contra o Rei da Noite? Será que eles querem fazer alguma coisa, alguma jogada desse tipo? Ou mostrar que são 2 Rei Loucos? A gente vê as cenas aí de Hardhome e a queda de Bran lá da torre quando Jaime arremessa ele. Em seguida a gente vê aí uma cena do inverno, né, para lá da muralha. E a gente vê a morte da Catelyn morrendo. Isso é interessante imaginar Bran vendo isso, porque Bran só teve umas 2 cenas com a Catelyn logo no começo da temporada, né? E depois ele nunca mais a viu. E a falta da Catelyn sempre foi uma coisa que atormentou ele. E ele pouco falou da família depois que deixou o Winterfell. Mas ele provavelmente não estava nem ciente do que teria acontecido com Catelyn, com Robb e com todos os outros personagens. Então acho que é a primeira vez que ele está sabendo aí meio que foi o que aconteceu com eles. Novamente Drogon voando e em seguida essa cidade, que pode ser Porto Real. E a gente vê a Daenerys e o Drogon. Daenerys também vai aparecer muitas vezes nessas visões. No final eu vou comentar com vocês o que é que eu acho sobre isso. A gente vê aí o filho do Craster sendo carregado pelo White Walker para aquela cerimônia lá de transformar ele no White Walker. Aí a gente vê aquele local ali onde eles fazem a criação e o menino virando. Novamente Drogon, Aerys. A gente vê vários flashes. Drogon, Aerys, Rei da Noite, Drogon novamente. Porto Real, Daenerys, filho do Craster, Rei da Noite, Ned. E vemos novamente a morte de Ned Stark. E essa é a primeira fase da visão de Bran. A gente vai ter uma segunda fase agora. Começa a segunda visão de Bran, novamente aquela visão do inverno. Drogon, Porto Real, Rei da Noite, White Walkers. E a gente vê aquele monte de corvo. Aquela cena do Sam quando ele mata um White Walker, vocês lembram? Que ele está numa cabana e vários corvos voam assim do nada. A gente vê aí uns galhos, isso me parece ali com a caverna do Corvo de 3 Olhos. Não dá para ver muita coisa. Novamente, o fogo vivo, menção fogo vivo.
e a frase queimem todos. Novamente o Aerys, o fogo vivo explodindo eu não sei porque eu não lembro de uma explosão assim dentro desse local onde eles guardavam fogo vivo. Teria que ver aí no livro, né, nos livros, para lembrar de alguma cena assim. Eu não lembro, não sei o que é que isso pode estar querendo dizer. Se vocês lembram, se há alguma cena, se alguma vez houve uma explosão de fogo vivo em Porto Real, deixem aí nos comentários, porque realmente agora eu não lembro. Ou isso pode ser uma visão de algo, de uma tragédia, algo que poderia ter acontecido, alguma coisa assim. A gente vê aí a cena de Jaime indo matar o Aerys, achei legal essa cena. E a gente ouve a voz de Ned Stark, do jovem, falando: cadê minha irmã? Em seguida, a gente vê essa mão ensanguentada. Num primeiro momento, muitas pessoas questionaram que, talvez não fosse a cena da Lyanna, porque leva tudo a crer que é a cena da Lyanna. Por que não seria? Porque tem muito sangue, então parece mais um assassinato. Mas, com certeza é a cena da Lyanna, para começar, pelo seguinte: eu vou mostrar aí uma foto daquela visão do Bran, da Torre da Alegria. E vocês podem reparar que essa mão do Ned, esse laço, essa roupa que está dentro, é a mesma mão dessa imagem quando ele chega. Podem ver que é a mesma armadura, o mesmo laço, ou a mesma roupa que está por dentro. Então, com certeza, essa mão é a mão da Ned Stark. Atrás a gente vê ali uma mão, provavelmente uma mão feminina, mas realmente tem muito sangue. Mas se a gente levar em conta que foi um parto que não tinha ninguém auxiliando, realmente haveria muito sangue e pode ter sido um parto difícil. Eu não acho que seja um assassinato, não acho que a Lyanna foi assassinada. Não teria por que alguém ter assassinado a Lyanna ali. E a gente vê a primeira vez a cena do Jaime apunhalando o Aerys. Muito legal essa cena, é uma cena que só tem nos livros, né, que só é contada nos livros, não é... a gente só sabe por relatos do Jaime também. Foi legal ter visto isso. A gente vê a morte do Robb pelo Roose Bolton. A gente vê o Jaime, além dele ter apunhalado o Aerys pelas costas, depois que o Aerys estava no chão, ele enfiou a espada novamente por cima dele, que é o que dá pra ver nessa cena. A gente vê um corvo voando, o Robb caindo, e a Filha da Floresta criando o primeiro White Walker. A gente vê Jon Snow lutando contra um White Walker. E a frase queime todos eles. Eu acho que isso aí pode ser uma jogada para dizer, como se fosse Bran aprendendo que teria que queimar todos eles, teria que destruir todos eles com fogo. E talvez seja o fogo de dragão, seja um fogo que destrói ele, porque a gente já viu que o fogo normal não faz nada. Então, como eles estão referindo muitas vezes a Daenerys, fogo vivo também, e o fogo de dragão, talvez isso aí seja uma mensagem que eles querem passar para Bran. A gente vê Jaime sentando lá no trono de ferro, e novamente essa cena da explosão do fogo vivo. A cena de Porto Real, Daenerys com Drogon, White Walker, filho do Craster, e resolvido uma dúvida. A gente viu aqui, era uma cena que eu estava em dúvida, porque eu achei que talvez isso aí fosse uma visão do Bran, ou uma lembrança do Jaime. Eu não tinha visto essa cena da primeira vez que eu vi o episódio, eu achei que ela ainda ia aparecer, mas essa cena apareceu nos trailers, logo nos primeiros trailers, e todo mundo estava especulando. Então está confirmado que realmente é a cena da morte do Aerys, o Jaime apunhalando o Aerys pelas costas. Com certeza é isso agora, não tem mais dúvida. E é a mesma cena do trailer. Então é só para ressaltar aí a morte do Aerys. Não sei porque eles estão focando tanto nessa morte do Aerys. Talvez seja uma referência a essa teoria que existe, de que o Bran vai tentar falar com o Aerys e que isso talvez cause a loucura do Aerys. Eu não gosto muito dessa teoria, eu gosto mais do Aerys ser louco porque ele é um Targaryen e a maioria dos Targaryens são loucos. Mas não é uma teoria tão ruim também, pode fazer algum sentido o Bran tentar mandar alguma mensagem para Aerys e isso contribuir para a loucura dele. Mas eu espero que não seja a causa da loucura, só seja o estopim. Novamente os corvos,
Aerys no trono, Filhas da Floresta, explosão. E isso aí é uma imagem do presente, né? Bran vendo que os Whites estão chegando perto da mira. Essa foi a segunda visão do Bran. Vamos agora para a terceira. Começa com Bran caindo da torre novamente, a frase queimem todos eles, os mestres, os alquimistas lá, Aerys, a cena de Hardhome, queimem todos eles. Então tá aí uma menção clara à mensagem que querem passar, né? É como se Bran estivesse aprendendo que tem que queimar eles com fogo. E eles falaram tantas vezes em fogo vivo e em dragão. Eu acho que talvez tenha aí uma junção, talvez Bran entenda que vai precisar de Daenerys e do fogo vivo para essa luta contra os White Walkers. Talvez o Bran ajude o Jon com essa estratégia, talvez ele seja o responsável por juntar essas três cabeças. Aí então vem toda essa teoria das três cabeças do dragão, que seria Jon, Tyrion e Daenerys. Jon, com a espada valeriana e a experiência que ele já tem aí na luta contra os White Walkers e contra os Whites. Daenerys com seus dragões e Tyrion com os conhecimentos de fogo vivo, que já foi um conhecimento que ele aprendeu ali em Porto Real, na época da invasão de Stannis a Porto Real, que teve aquela batalha lá na Baía Negra. Aquela visão dele vendo o exército dos mortos, né, no passado, intercalando com visões de Hardhome. Hardhome de novo. Visão do presente, os White chegando. Novamente Hardhome. Continuamos com as cenas de Hardhome, Jon Snow. Passou uma cena rapidinho, deixa eu ver se eu consigo voltar. Essa cena aí é o final da segunda temporada, se eu não me engano. Final da segunda temporada, que é quando o Sam está escondido atrás dessa pedra e a gente vê como se eles estivessem marchando para a muralha, né? Não, isso não é muralha não, isso é aquele punho dos primeiros homens, que é aquela cena do ataque lá, que eles atacam os patrulheiros e tal. Hardhome de novo. Visões do presente, os White chegando. Hardhome, as cenas de Hardhome intercalando com aquela cena lá da segunda temporada. Cena da segunda temporada novamente, o exército dos outros. E Bran naquela cena onde ele é tocado pelo Rei da Noite. E a frase queime todos eles novamente. Visões do presente, né? Os White chegando. E é encerrado as visões de Bran. O que é que eu tirei dessas visões de Bran? Primeiramente, eu acho que a mensagem principal é essa questão do queime todos eles. Várias vezes foi repetido isso, e eu acho que é meio que insinuar que Bran está entendendo que na luta contra os White Walkers, na luta contra o exército dos outros, ele vai precisar de um fogo, e esse fogo não é o fogo normal. Então deve ter relação com o fogo vivo e o fogo de dragão. Então vamos teorizar agora, né? Eu acho que o Bran vai entender que ele vai precisar da ajuda de Daenerys e desses conhecimentos de fogo vivo. Talvez em outras visões ele comece a ver também que Tyrion estava lá em Porto Real e meio que aprendeu mais ou menos como é que usa o fogo vivo. Então eu acho que Bran meio que vai tentar se comunicar com Daenerys e Tyrion e trazer eles para essa luta contra os White Walkers. E a gente já viu que eles estão construindo lá pelo outro lado, que Daenerys está totalmente decidida agora a partir para o Westeros. Está com o exército, daqui a pouco Asha e Theon vão chegar em Meereen com 1000 barcos, que foi justamente o que falaram no último episódio, que ela precisa de 1000 barcos. Eles vão chegar lá com esses 1000 barcos e vai ser uma mão na roda para levar todo esse exército para o Westeros. Então quando ela chegar em Westeros com Tyrion, Varys e toda aquela galera, eu acho que o inverno já vai estar muito adiantado e o Bran vai de repente conseguir se comunicar com ela
e levar ela para essa luta com os White Walkers. Depois dessas visões eu cheguei à conclusão de que Daenerys é que vai ser a grande responsável por essa luta contra os outros. Sempre pensei que talvez Daenerys nem se envolvesse nisso, mas agora eu tenho a certeza de que ela vai se envolver e meio que fortalecer essa teoria das 3 cabeças do dragão, que é Tyrion, Daenerys e Jon. Jon apareceu poucas vezes nessas visões dele, então é provável que ele não seja realmente o protagonista dessa luta. Ele deve fazer parte, ele deve estar ali, mas eu acho que é mais pela espada valeriana, pela patrulha da noite. Tem também essa teoria aí de que cada cabeça do dragão representa uma lenda, porque tem o Príncipe Prometido, o Azor Ahai, e tem umas outras lendas aí. Então talvez o Jon seja o Príncipe Prometido, a Daenerys seja o Azor Ahai. Então talvez, eu acho que vai ser por aí. Eu acho que vai ser a junção desses 3 personagens, que foi uma coisa que a galera teoriza há muito tempo. A junção desses 3 personagens vão fazer a frente contra os White Walkers. Então é muito provável que talvez tanto Melisandre como a Kinvara estejam certas. Então talvez a Melisandre e a Kinvara realmente estejam certas e o Jon Snow seja realmente um dos campeões do Rhaegal e a Daenerys seja uma outra campeã. Mas ela realmente, eu acho que ela que vai ser o Azor Ahai, eu acho que ela que vai ser que vai levar a Luminífera. Eu acho que realmente, talvez a Luminífera seja os dragões, como muitas pessoas falaram por aí. Não seja realmente uma representação literal da espada, se a espada seja os dragões. Eu acho que faz sentido, eu acho que pode ser por aí mesmo. Então galera, esse foi um vídeo rápido para a gente falar mais ou menos dessa visão de Bran. Como sempre vai ter o vídeo aí da análise completa do episódio. Teve outras coisas interessantes nesse episódio para a gente falar com mais calma. Então por enquanto é só, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo e até o próximo. Valeu!